Bom, eu hoje venho falar sobre uma notícia que saiu ontem, dia 7 de fevereiro de 2021, no jornal alemão Welt, sob o título Máxima Colaboração. Eu agora vou ler alguns segmentos da notícia que me parecem mais relevantes. Começa assim. O Ministério do Interior tinha um documento secreto redigido na primeira vaga Covid do Ministério do Interior alemão que retratava dramaticamente a ameaça. Em meados de março do ano passado, a Alemanha encontrava-se no seu primeiro encerramento. As escolas e lojas estavam fechadas, os janeiro estavam no limite. Foi também o caso do Ministro Federal do Interior, Horst Seehofer, isto porque os virologistas Christian Drosten e Lothar Wieler, o chefe do Instituto Robert Koch, tinham acabado de fazer uma visita à sua casa. Os dois tinham avisado urgentemente a liderança do Ministério do Interior. A Alemanha foi ameaçada com consequências dramáticas se o país regressasse à vida cotidiana normal demasiado depressa. Seehofer estava agora preocupado com que o encerramento terminasse na Páscoa, conforme planeado. O ministro estava firmemente contra isso e enviou o seu secretário de Estado, Marcus Kerber, para tratar do assunto. Kerber tinha um plano. Ele queria reunir cientistas de renome de vários institutos de investigação e universidades. Juntos iriam produzir um documento que serviria então como legitimação para outras medidas políticas duras para além da Páscoa. Lançou um apelo aos investigadores via e-mail. Apenas alguns dias mais tarde, eles tinham satisfeito o pedido do Ministério e forneceram contributos para um documento classificado do Ministério do Interior que apresentava o perigo representado pelo vírus Covid o mais dramaticamente possível e que se espalhou rapidamente através dos meios de comunicação social. Num pior cenário pintaram: se a Alemanha não fizesse nada, mais de 1 milhão de pessoas no país estariam mortas até ao final da pandemia. Bom, só para resumir estes dois parágrafos iniciais, houve virologistas, eminentes virologistas alemães, que decidiram pressionar um membro do governo alemão no sentido de prolongar as medidas decorrentes do estado de emergência para além da Páscoa. Essas medidas só iriam ser, na Alemanha, supostamente só seriam até à Páscoa, e estes senhores dirigiram-se a um membro do governo alemão e decidiram pressioná-lo para ele prolongar essas medidas. E pressioná-lo de uma forma dizendo-lhe que a Alemanha sofreria consequências dramáticas caso não prolongasse as medidas para além da Páscoa. E o que é que fizeram então? Então decidiram contratar cientistas que deixaram de ser cientistas naquele momento em que foram contratados para prosseguir para atingir, não para fazer um estudo, mas para atingir um resultado politicamente pré-determinado. Deixaram de ser cientistas, passaram a ser mercenários a soldo do governo e redigiram um documento, e é aqui que eu vou continuar adiante. O jornal Welt recebeu uma extensa correspondência que mostra exatamente o que aconteceu entre a alta direção do Ministério e os investigadores durante esses dias críticos de março de 2020. Mostra, acima de tudo, que a autoridade Seehofer tinha a intenção de recrutar os cientistas comissionados para o objetivo político que tinha em mente e que eles estavam satisfeitos por terem atendido à chamada. As cerca de 200 páginas de e-mails provam assim que, pelo menos neste caso, os investigadores não estavam a agir de forma independente, mas sim a trabalhar para um resultado pré-determinado e fixo pelos políticos. Portanto, tornou-se evidente que havia um resultado politicamente pré-determinado, que era o prolongamento das medidas decorrentes do estado de emergência por fundamentos restritivos de direitos fundamentais, e que para o efeito teria que se montar um cenário, teria que se fabricar um cenário, fabricar factos, fabricar números, falsificar factos, falsificar números, e assim foi feito. Os documentos estão apagados em muitos locais, mas revelam muito sobre como o Ministério do Interior influenciou os investigadores e como eles colaboraram para retratar a situação da forma mais ameaçadora possível. Era necessário um modelo de cálculo para ficar à frente da situação mentalmente e em termos de planeamento. Deveria ajudar a poder planear mais medidas de natureza preventiva e repressiva. O secretário de Estado pintou um quadro distópico. Tratava-se de manter a segurança interna e a estabilidade da ordem pública na Alemanha. Ao fazê-lo, deu o tom para a abordagem que o Ministro do Interior aparentemente esperava dos cientistas a quem tinha escrito. Uma apresentação da situação que fosse tão ameaçadora quanto possível. O resultado estava agora disponível apenas 4 dias mais tarde. Aquele papel secreto carimbado VS, apenas pouso oficial, sobre a perspectiva iminente de até 1 milhão de mortos.
Também dizia como conseguir o efeito de choque desejado na sociedade a fim de evitar este pior cenário aceitável. Disse que era necessário criar imagens como esta na mente das pessoas. Muitas pessoas gravemente doentes são levadas para o hospital pelos seus familiares, mas são afastadas e morrem agonizantemente em casa, ofegando para respirar. Assim, espera-se torná-lo aceitável entre os cidadãos, compreendendo, entre outras coisas, uma restrição de saída brusca, mas curta. Portanto, para além da produção fantasiosa, para a produção inventiva de factos, projeções que não se baseavam em factos, mas sim num resultado político pré-determinado, entendeu-se que se deveria criar no imaginário das pessoas uma imagem de pessoas a morrerem nas ruas, a morrerem em casas, sem poder respirar, porque não podiam ser admitidas nos hospitais. Onde é que nós já vimos isto? Exatamente. Nós vemos isto diariamente em Portugal, nas televisões, que entram pela casa adentro e fazem aquelas lavagens ao cérebro que nós fazemos, e vemos como é que as pessoas andam aí. Bom, os investigadores não se limitaram a oferecer números, mas também fizeram sugestões concretas sobre como abordar o medo e a disponibilidade para seguir na população. Por exemplo, e fizeram recomendações políticas, só deve estar intuitivamente certo, escreveu o sentimento generalizado de impotência deve provavelmente ser travado pela impressão de forte intervencionismo estatal. Portanto, havia a ideia de que o sentimento de impotência que advém do medo, o medo advém de um cenário fabricado que não existe. Esse cenário fabricado é divulgado pelos meios de comunicação social. Os virologistas, nós também já sabemos, temos os nossos virologistas domésticos, aqui na Alemanha também, eles também existem. Eu falo às televisões também, e portanto, este sentimento generalizado de impotência, que já de si é instilado, é imposto, é criado na população, deveria ser travado pela impressão de forte intervencionismo estatal. Portanto, nós vemos aqui um Estado a criar um cenário para se fortalecer contra a população. Os e-mails mostram algo mais, talvez muito mais grave. Os cientistas não concordaram com a avaliação científica da situação. Discutiram entre si, por exemplo, quais os números que deveriam utilizar como base para o cálculo dos cenários desejados. A questão era que suposição deveria ser feita sobre qual a percentagem de pessoas infectadas na Alemanha que morreriam do vírus. Este valor não era fácil de quantificar. Havia pouca experiência com o vírus. O RQI tinha acabado de publicar o seu próprio modelo. Segundo ele, esperava-se que 0,56% das pessoas infectadas na Alemanha morressem do vírus. 0,56%. Não 1%. 0,56%. O RWI, contudo, defendia uma taxa de mortalidade de 1,2%. O seu investigador responsável escreveu que se deveria argumentar no artigo a partir do objetivo, nomeadamente, mostrar uma alta pressão para agir a partir de um princípio da precaução bastante pior do que bom demais. Bom, ambas as figuras aparecem no documento finalmente preparado pelo Ministério, a isso se refere. Num cenário muito moderado, o RQI assume atualmente uma letalidade de 0,56%. Um segundo modelo utiliza uma mortalidade de 1,2%. Por outras palavras, o Ministério decidiu explicitamente contra a utilização apenas do valor limitado do RQI para os seus cálculos, embora a agência de Vila seja afinal a responsável precisamente por isso na Alemanha. Forneceu os números com base nos quais o Governo argumenta ao planear as suas medidas. Em vez disso, o Ministério utilizou o pior caso. E é o pior caso que se baseia na pergunta: quantos morriam se a vida continuasse completamente como antes da Covid? E utilizou para o efeito os números mais impactantes. Bom, eu termino aqui com a leitura da notícia. A notícia é um pouco mais extensa. São os segmentos que me parecem mais interessantes para comentar. Bom, eu vou continuar a ler, já que estou a ler, vou continuar também a ler o meu texto, mais ou menos a ler e a falar. Bom, agora é parte do meu texto. O documento acima transcrito demonstra a evidência que a crise pandémica foi produto de planeamento de gabinete. Ao contrário do que o governo alemão tem manifestado e supostamente informado, vem manifestando e supostamente informando desde março de 2020, as medidas profundamente restritivas de direitos, liberdades e garantias não são e nunca foram a resposta para uma putativa pandemia, mas sim a razão desta existir. Ou seja, as medidas são a razão da epidemia existir e não o inverso. As medidas não são uma resposta à pandemia.
O objetivo sempre foi a implementação de medidas que nos têm vindo a ser impostas, servindo uma putativa pandemia arquitetada em gabinetes governamentais apenas para a justificar. Ou seja, a pandemia serve para justificar as medidas e as medidas não vêm dar resposta a uma pandemia que é meramente uma ilusão, é uma fantasia. Estamos efetivamente a falar de uma farsa pandémica com objetivos económicos e de engenharia social. Para mim é evidente que existem objetivos económicos e é evidente que existem objetivos de engenharia social. Eu não nego que o vírus exista, já que para alguém que já que se esteja a interrogar em relação a isso, eu não nego que o vírus exista. Eu nego que exista uma pandemia decorrente deste vírus. Ou pelo menos uma pandemia nos termos em que tem vindo a ser divulgada pelos meios de propaganda oficial e pelo governo e etc, e pelos virologistas. Os tais virologistas que são, no fundo, mercenários. Portugal tem vindo a seguir praticamente papel químico, as medidas adotadas na Alemanha. Não é exceção, assim se explicando, entre outras mentiras, a manipulação e fabricação dos números de casos positivos, dos números das infecções e dos números referentes aos óbitos Covid. Para cuja engorda, tudo tem servido, desde mortes decorrentes da gripe comum, àquelas que são o desembocar de doenças prolongadas ou congénitas de pacientes aos quais são barbaramente negados cuidados de saúde. Estamos perante uma autêntica solução final, que tem vindo sobretudo a incidir sobre determinados segmentos da população. Um ato criminoso complexo de proporções épicas, desenhado de forma premeditada, fria e calculista, recaindo sobre todos os envolvidos indícios da prática de crimes de homicídio e genocídio, entre outros crimes graves. Bom, isto é a minha opinião sobre o que se passa hoje em dia em Portugal. Portugal tem vindo a decalcar quase como papel químico o plano alemão e existe todos os números que nós vemos todos os dias em Portugal são manipulados, são falsificados e isso serve unicamente ao prolongamento das medidas. Não serve para mais nada. As medidas, a verdadeira decisão são as medidas e porventura a vacina e os negócios que anda à volta disso. A pandemia é uma projeção, é uma fabricação para justificar a adoção, inventa-se um meio para justificar um fim. Bom, e Portugal neste momento está numa situação desesperante. Eu penso que tem que haver uma paragem para pensar e eu penso, sou pena da nação, com a respectiva sociedade já em colapso, vir brevemente a cair numa situação de severa instabilidade e mesmo violência, possível violência, exige-se a adoção das seguintes medidas. E eu relacionei aqui 5 medidas que têm que ser aplicadas imediatamente. A suspensão imediata por parte das forças de segurança da fiscalização do cumprimento das normas respeitantes aos estados de emergência e calamidade. As forças de segurança devem, com base nesta notícia e com base no facto evidente de que Portugal está a fazer o mesmo que a Alemanha também tem feito, as forças de segurança devem tomar a iniciativa de suspender imediatamente a fiscalização do cumprimento das normas respeitantes aos estados de emergência, aos estados de calamidade e de emergência. Também se exige a demissão do Governo e a renúncia do Presidente da República. Na minha opinião, eles são agentes de atos que, na minha opinião, consubstanciam, configuram, ou pelo menos suscitam indícios da prática de crimes gravíssimos. Eu acho que não há condições para eles se manterem no poder, o Governo e o Presidente da República no seu poder representativo. A instauração pelo Ministério Público de procedimentos criminais contra os membros do Governo e o Presidente da República de missionários. A absolvição, isto passa pelo que eu tinha acabado de dizer, a absolvição de todos os arguidos no âmbito dos processos criminais e de contraordenação instaurados no âmbito da fiscalização do cumprimento daquelas normas.
Portanto, os arguidos que ainda têm processos em curso, que não, em que ainda não foram proferidas decisões, sentenças ou acórdãos, no caso de ter havido recurso, devem ser absolvidos, como é óbvio, perante uma notícia deste tipo. Esta notícia só não vê quem não quer neste momento. Neste momento só não vê quem não quer. E as pessoas que veem, que já conseguem ver, têm que começar a reagir, têm que começar a desobedecer. Desobedecer em massa, isto tem que começar. Eu não obedeço nem a uma regra, só mesmo aquelas que eu tenho, por exemplo, quando vou viajar, que remédio não tenho eu, que usar a máscara, por exemplo, dentro do... Bom, e mesmo assim, dentro do avião, estou a usar a máscara e estou com duas pessoas, uma de cada lado, como se aquilo... Bom, passando à frente. E uma quinta medida, que é a atribuição administrativa de compensações indenizatórias a todas as pessoas Exato. A atribuição administrativa de compensações indenizatórias a todas as pessoas que foram lesadas em consequência da aplicação das normas correntes do estado de alerta, contingência, calamidade e emergência. Portanto, eu elenco aqui 5 medidas que têm que ser aplicadas imediatamente. Sendo a primeira a suspensão imediata por parte das forças de segurança da fiscalização do cumprimento das normas respeitantes aos estados de calamidade e de emergência. A demissão do Governo e a renúncia do Presidente da República. Bom, eu nem adivinhem quem é que substituirá o Presidente da República no caso de uma renúncia. Adivinhem. Bom, Portugal vive uma tragédia mesmo. Bom. 3. Instauração pelo Ministério Público de procedimentos criminais contra os membros do Governo e o Presidente da República demissionários. E não apenas contra eles. Eu falo, é óbvio, quando os primeiros, quando os mais graúdos são envolvidos em processos criminais, é óbvio que tudo aí, depois para baixo, todos vão também. E os virologistas têm aqui também. Os médicos que andam aí a propagar mentiras, mesmo, e penso talvez até que jornalistas. E acho que um deputado, pelo menos um deputado do PSD, o Leite qualquer coisa. Também, bom, a instauração pelo Ministério Público de procedimentos criminais contra os membros do Governo e o Presidente da República e missionários, a absolvição de todos os arguidos no âmbito dos processos criminais e de contraordenação instaurados no âmbito da fiscalização do cumprimento daquelas normas e a atribuição administrativa de compensações indenizatórias a todas as pessoas que foram lesadas em consequência da aplicação das normas correntes do estado de alerta, contingência, calamidade e emergência. Bom, e em relação aos processos que já tiveram sentenças transitadas em julgado, eu neste momento acho que estamos já com condições para instaurar processos de revisão criminal, neste caso, de decisões, sentenças, acórdãos que já tenham transitado em julgado e, portanto, que neste momento já se encontrem e já sejam definitivos. Até à próxima.